Se você tem mais de 60 anos e vai viajar em 2026, precisa saber disso antes do seu próximo voo. Cada vez mais viajantes idosos estão sendo retidos na imigração, não por terem infringido alguma regra, mas por responderem a perguntas simples como de costume. Depois de um voo longo, seu corpo está cansado. Ficar em pé dói. A paciência se esgota. Você explica um pouco mais do que o necessário. Faz uma pausa para pensar ou ajusta sua resposta no meio da frase. Para você, isso parece normal. Para um agente de imigração, pode ser um sinal sutil de incerteza. Eis o que ninguém conta aos idosos. A imigração não está julgando sua idade, sua saúde ou sua memória. Está julgando seu controle. E o cansaço muitas vezes soa como dúvida em um sistema projetado para detectar padrões, não pessoas. Neste vídeo, você aprenderá as 10 perguntas mais importantes da imigração e exatamente como respondê-las de uma forma que permita que você siga a viagem. Respostas curtas. Uma postura calma, sem dar muitas explicações. Essas são as diferenças entre ir direto para a área de retirada de bagagens ou ser encaminhado para uma inspeção secundária para ficar em pé esperando ainda mais tempo. No final, você saberá como proteger sua energia, reduzir o estresse e passar pela imigração mais rapidamente, sem discussões, pressa ou pressão. Depois de entender esse sistema, os aeroportos deixam de parecer imprevisíveis e viajar volta a ser tranquilo. Primeira pergunta: posso ver seu passaporte? Você está sob as luzes fortes do aeroporto quando o agente levanta os olhos e pergunta: posso ver seu passaporte? Em 2026, e isso não é mais uma formalidade, especialmente para viajantes com mais de 60 anos. É o primeiro teste. Eles não estão verificando seu passaporte primeiro. Estão avaliando você, a rapidez com que o pega se suas mãos hesitam. Para onde seus olhos se voltam antes de você falar? Uma pequena pausa, um movimento apressado, um lampejo de nervosismo. Apenas um segundo. Pode parecer inofensivo, mas para um agente, sinaliza incerteza. Os agentes de imigração são treinados para detectar microhesitações. Esses pequenos atrasos sugerem estresse ou falta de controle. E controle é o que eles procuram no início de cada interação. É por isso que viajantes experientes se preparam mesmo antes de chegar ao balcão. Seu passaporte já está em mãos. Não está no fundo da sua mala, então não precisa ser revistado. Quando solicitado, eles o entregam calmamente e não dizem nada além de claro ou simplesmente permanecem em silêncio, sem piadas, sem explicações. Os aeroportos funcionam com base na percepção, não na simpatia. Quanto mais calmo você parecer, mais rápido o processo será. Seu passaporte não é mais apenas um documento de identificação. É o primeiro sinal de que você deve estar naquela fila. Segunda pergunta: quanto tempo você pretende ficar? O agente pergunta quase casualmente: quanto tempo você pretende ficar aqui? Mas em 2026, não se trata exatamente de datas no calendário. Trata-se de saber se o seu cronograma soa crível no momento em que você o menciona em voz alta. Assim que seu passaporte é liberado, a imigração entra em modo de reconhecimento de padrões. O que eles procuram é segurança. Viajantes com mais de 60 anos frequentemente hesitam diante dessa pergunta, não por falta de um plano, mas porque sentem a necessidade de explicá-lo. Imagine a cena. Você hesita, calculando mentalmente os dias. 10 dias, talvez 2 semanas. Você acrescenta alguns detalhes extras para ser útil. Uma ocasião familiar, um encontro com amigos, um roteiro vago. Mas cada palavra adicional dilui sua resposta, e respostas diluídas podem chamar a atenção de um agente. Os sistemas de fronteira são projetados para detectar possíveis permanências além do prazo. Se o seu cronograma parecer vago, você começa a parecer alguém que pode não ir embora na hora certa. É por isso que viajantes experientes respondem com clareza, não com comentários. Estarei aqui por 8 dias, 2 semanas de férias. Então eles param, sem risadinhas nervosas, sem dúvidas, sem mais esclarecimentos. A certeza importa mais do que os detalhes, porque a certeza sinaliza intenção.
Uma resposta direta e firme indica ao agente que você já decidiu quando voltará. Nessa etapa, a imigração não está mais verificando seus documentos, está verificando sua história. Quando seus planos são definidos, o processo continua. Terceira pergunta: qual o propósito da sua visita? É aqui que muitos passageiros começam a sentir a pressão. O que o traz aqui? Parece uma pergunta simples, mas em 2026 é uma verificação de consistência em tempo real. Antes mesmo de você abrir a boca, o agente já analisou a categoria do seu visto, seu histórico de viagens e, muitas vezes, os detalhes da sua hospedagem, tudo ali na tela. A imigração não pergunta por que precisa saber. Pergunta para ver se sua resposta está de acordo com o que já está diante deles. Quando ambas as informações coincidem, a conversa termina rapidamente. Quando não, tudo para. Os problemas geralmente começam quando os viajantes se desviam das categorias padrão. Dizer algo como "estou apenas visitando parentes" parece inocente o suficiente, mas abre portas. Onde eles moram? Qual é o seu parentesco? Por quanto tempo você ficará na casa deles? Uma única resposta inofensiva pode se transformar em uma série de perguntas subsequentes. Viajantes espertos mantêm o motivo da sua visita conciso. Turismo, reunião de negócios, workshop agendado. Uma frase sem contexto pessoal. A cabine de imigração não é lugar para contar histórias de vida. O que a maioria das pessoas não percebe é o seguinte: o agente geralmente já sabe por que você está ali. Sua resposta não é uma informação nova, é uma confirmação. Quando o que você diz coincide com o que eles veem, a interação é breve, o sistema avança. Mas quando há uma discrepância, uma inspeção secundária se torna uma possibilidade real. Respostas claras são sua melhor proteção aqui. Uma resposta bem definida sinaliza que sua viagem é legítima e tem parâmetros claros. E em um ambiente aeroportuário regido por procedimentos, esse tipo de precisão é o que te mantém na fila rápida. Pergunta 4. O que você faz para ganhar a vida? O agente levanta os olhos e pergunta: o que você faz para viver? A pergunta soa como uma conversa casual, mas em 2026 ela tem um significado real, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Sua profissão revela algo sobre estabilidade, autonomia financeira e se sua visita faz sentido. Eles não estão avaliando suas escolhas de carreira, mas sim sua coerência. Estar empregado implica em estrutura. Estar aposentado implica em um período de descanso intencional. Estar entre empregos sugere ambiguidade. É por isso que a forma como você formula sua resposta importa mais do que os detalhes específicos que você fornece. A resposta mais eficaz é simples e objetiva. Sou engenheiro, trabalhei na área da saúde, estou aposentado. E então, pare de falar. Complicações surgem quando você se explica demais. Comentários como: deixei meu emprego recentemente. Ou, talvez eu aceite alguns projetos pequenos durante minha estadia. Levantam preocupações que não existiam antes. Para aposentados, a brevidade é uma vantagem. Dizer "estou aposentado e aqui para um breve período de férias" demonstra intenção e organização, não hesitação. Isso tranquiliza o oficial, demonstrando que sua vida está estável e que seu retorno está agendado. Os agentes de imigração não estão focados em suas conquistas ou rendimentos, mas sim na coerência da sua narrativa. Quando sua resposta é firme e direta, confirma que tudo está como deveria. Quinta pergunta: você está viajando sozinho? O agente pergunta diretamente: você está aqui sozinho? Parece uma conversa informal, mas em 2026, essa pergunta é uma ferramenta de verificação, não um quebra-gelo. Os sistemas de fronteira já têm acesso aos detalhes da sua reserva, a sua atribuição de assento e se outros passageiros estão vinculados à sua reserva. Essa pergunta existe unicamente para confirmar se sua resposta corresponde ao registro. Se você estiver viajando sozinho, a resposta ideal é um simples e categórico: sim, nada mais. Se estiver acompanhado, seja objetivo. Estou aqui com meu cônjuge, um familiar, um colega, sem contexto, sem elaborar sobre como você os conhece ou o que farão juntos. Eis uma realidade que muitos passageiros desconhecem.
Quanto mais você fala, mais espaço há para dúvidas. Viajantes ansiosos tentam preencher o silêncio. Viajantes experientes não sentem essa necessidade. Cada frase extra aumenta a probabilidade de perguntas adicionais. Os agentes de imigração não são inerentemente desconfiados de quem viaja sozinho, incluindo passageiros idosos. O que eles não toleram é ambiguidade. Uma resposta breve e firme transmite segurança e autoconfiança. E em um ambiente focado na eficiência, esse tipo de compostura permite que você avance na fila mais rapidamente do que quase qualquer outra coisa. Sexta pergunta: você tem família aqui? A dinâmica costuma mudar com esta pergunta. Você tem família no país? Pode parecer uma pergunta educada, mas em 2026 é uma pergunta feita propositalmente, especialmente para idosos. Os agentes estão avaliando discretamente sua ligação com o destino e a possibilidade de você permanecer além do período autorizado. Se a resposta for não, seja direto. Não, não tenho. Responda com calma e resista à tentação de continuar. O que chama a atenção é a tentativa de compensar demais, não a resposta em si. Se você tiver parentes na região, a honestidade é importante, mas a discrição é igualmente crucial. Sim, minha sobrinha mora aqui, meu irmão trabalha aqui. Isso basta. Você não precisa fornecer endereços, planos de visita ou informações pessoais, a menos que seja especificamente solicitado. O que muitos viajantes não percebem é que os agentes estão observando seu comportamento, não apenas suas palavras. Uma mudança sutil no tom de voz, uma pausa momentânea ou um desconforto visível podem indicar relutância. E é aí que a conversa costuma se prolongar. Manter a calma e a compostura garante que a fila continue andando. Na fronteira, clareza é sinônimo de credibilidade. Quando sua resposta é ponderada e fundamentada, ela comunica que sua viagem tem limites e que suas intenções são claras. Sétima pergunta: você já esteve aqui antes? Você já esteve aqui antes? Parece casual, quase rotineiro, mas em 2026, essa pergunta funciona como um ponto de verificação discreto. Os agentes já têm seu histórico de entradas à vista. Eles não estão pedindo para coletar novas informações. Estão verificando a consistência. Se for sua primeira visita, diga isso claramente. Não, esta é a minha primeira vez. E pare. Se você já viajou para cá antes, forneça um período conciso. Sim, estive aqui há 2 anos para passar férias. Ou estive aqui em 2023 a trabalho. Não é necessário dar mais detalhes. O que pega as pessoas de surpresa é a rapidez com que essas informações são cruzadas. Entradas anteriores, cumprimento do visto e duração de estadias passadas ficam visíveis instantaneamente. Uma resposta vaga ou demorada pode levar a uma inspeção mais minuciosa, mesmo para alguém sem infrações. A nuance aqui é que a forma como você fala muitas vezes tem mais peso do que as datas em si. Uma fala firme e contato visual natural sugerem confiabilidade. Uma pausa momentânea, mesmo que breve, pode ser interpretada como desconforto sob escrutínio. Esta pergunta não se refere exatamente aonde você esteve, mas sim à segurança com que você responde. Você apresenta seu histórico de viagens com desenvoltura. Quando sua resposta é firme, o agente prossegue. Caso contrário, a entrevista se estende. Oitava pergunta: tem algo a declarar? Este é o momento que pode transformar uma chegada tranquila em uma experiência complicada. Tem algo a declarar? Em 2026, essa pergunta está longe de ser uma mera formalidade. É aqui que as viagens frequentemente encontram atritos inesperados, especialmente para idosos. Não se trata de uma acusação, mas sim de uma avaliação do seu nível de conhecimento. As regulamentações alfandegárias variam muito de país para país, e itens que parecem comuns em casa podem ser proibidos em outros lugares. Medicamentos com receita, remédios naturais, produtos alimentícios, moeda estrangeira acima de certos limites e até mesmo objetos pessoais valiosos podem estar sujeitos à declaração. O erro que muitos cometem é a incerteza. Um breve silêncio, um olhar para baixo, uma resposta hesitante.
Os agentes de fronteira são treinados para identificar esses sinais sutis e, uma vez identificados, geralmente seguem-se inspeções mais detalhadas. Se você realmente não tem nada a declarar, diga isso de forma clara e sem hesitação. Não, não tenho. Se estiver carregando algo que possa ser relevante, seja transparente e conciso, e então permita que o agente prossiga. A declaração voluntária quase sempre resulta em uma resolução mais rápida. Complicações surgem quando um item não declarado é descoberto, mesmo que involuntariamente. É aí que entram em jogo penalidades, apreensões e retenções prolongadas. Nessa fase, a conformidade anterior não oferece proteção, apenas a honestidade e a compostura. A questão não é ser impecável, mas sim manter a calma. Quando você responde com segurança, o processo continua. Quando você hesita, tudo para. Pergunta 9. Onde você ficará hospedado? A essa altura, o oficial já terá reunido um perfil, o motivo da sua viagem, a duração prevista da sua estadia, sua experiência profissional. Esta pergunta serve para verificar se essas informações se encaixam. Onde você ficará hospedado? Em 2026, esta é uma verificação de consistência, não um teste de memória. Eles não exigem um endereço exato, mas esperam clareza. Responder em algum lugar no centro, eu acho, pode discretamente desfazer tudo o que você afirmou anteriormente. Informações imprecisas sobre hospedagem implicam intenções imprecisas. A resposta eficaz é clara e objetiva. Se você reservou um hotel, informe o nome. Vou ficar no Grand Central Hotel. Se você estiver visitando parentes ou conhecidos, identifique o parentesco. Vou ficar na casa da minha filha em Vancouver. Uma frase sem dúvidas, sem revisões. O que muitos passageiros não percebem é que os detalhes da sua hospedagem geralmente já estão vinculados ao seu pedido de visto ou autorização eletrônica de viagem. O agente não está perguntando por curiosidade, mas sim para verificar se as informações estão corretas. Quando sua resposta coincide com o que já consta no registro, a conversa é breve. Respostas claras demonstram que você conhece seu itinerário e um viajante que demonstra conhecimento raramente gera problemas. Pergunta 10. Posso ver sua passagem de volta ou de conexão? Este é o último ponto de verificação. Você tem comprovante da sua viagem de volta ou de conexão? Em 2026, esta não é uma simples solicitação administrativa. É uma demonstração de intenção. Os agentes buscam evidências de conclusão, um plano de saída verificável. Tenha sua documentação acessível, seja digital ou física. Ao apresentá-la, mantenha a calma. Sim, aqui está minha reserva de volta. Parto no dia 18. Se você estiver viajando para outro destino, declare isso claramente. Tenha um voo de conexão para Lisboa, sem contexto adicional, sem justificativa. Mesmo passagens que podem ser alteradas ou totalmente reembolsadas, geralmente são aceitas. A imigração não se preocupa se você alterará seus planos posteriormente. Eles se preocupam se existe um plano agora. Nesta etapa, hesitar, rolando pastas, verificando e-mails, ajustando o brilho da tela, demonstra desorganização. E desorganização é interpretada como indecisão. Este é o momento final em que eles avaliam se sua narrativa é consistente. Apresente a documentação, mantenha a sua entrega dentro do prazo e permita que o procedimento seja concluído.